Hoje eu vou contar sobre a minha evolução nos estudos como concurseiro. Tudo que eu tive que aprender em termos de técnica de estudo, metodologia de estudo, desde o zero, né, que eu não sabia absolutamente nada, fui batendo cabeça e aprendendo tudo sozinho, não existia coisa de mentoria quando eu comecei, até chegar ao primeiro lugar gabaritando a prova do concurso. Então foi uma longa jornada, eu vou fazer um resumão nesse vídeo. Antes de tudo, esse vídeo ele não tem o objetivo de ditar regras do que é melhor, o que é pior. O real objetivo desse vídeo é contar como eu estudei, como eu me organizei ao longo dos tempos, e foi algo que mudou. Eu estudo desde 2016 para 2017, então com certeza não foi a mesma coisa até conquistar as últimas aprovações, que eu considero que a mais expressiva foi em 2022, vou contar toda essa evolução. Então assim, até na minha própria trajetória, né, foi uma trajetória plural, várias fases de estudo, e nesse vídeo eu vou tentar passar por elas aqui, resumindo, né, o aprendizado que eu tive que passar para chegar até essa posição de primeiro lugar, até esse resultado de gabaritar a prova. E mais uma coisa que precisa ser dita também, é importante ser dita, para você ser aprovado em concurso, para você ser nomeado, tomar posse, começar a trabalhar, você não precisa ficar em primeiro lugar, você não precisa ficar nas melhores colocações. A gente está num ambiente aqui em que rola muita comparação, que é a internet, as redes sociais, mas o objetivo do vídeo aqui é apenas inspirar, contar como é que foi esse batido de cabeça até aprender as melhores formas que funcionou para mim e quem sabe pode funcionar para você também. Bom, começa daquele jeito que eu imagino que seja para a maioria, né? Bem perdidão. Eu lembro bem quando eu estava começando a fazer a base nas primeiras disciplinas, eu estudava uma matéria por vez, eu via todas as aulas de uma matéria, no final revisava, só depois eu começava outra. Foi assim, com as primeiras matérias que eu estudei, direito constitucional, direito administrativo, português, só depois eu fui compreendendo, né, as vantagens de um ciclo de estudos, de você rodar as matérias, estabelecer ali quais são as matérias que você vai estudar naquela fase ali, por exemplo, que você está montando a base para um concurso ou que você está num pós-edital, você monta um ciclo com as matérias que você está estudando e se propõe a rodar as matérias nesse ciclo, né? Para não deixar nenhuma de lado, não passar muito tempo sem ver uma matéria ou sem ver outra. É uma forma boa de você distribuir e passar por todas elas, né? No começo, a nossa tendência é estudar parecido com o que a gente aprendeu a estudar na escola, né? Basicamente assistir a videoaula do professor e anotar no caderno ali o que a gente considera mais importante, ou que o professor fala, anota isso, que isso é mais importante. Então, eu tinha meus cadernos físicos mesmo, mas logo eu percebi que aquilo era perda de tempo. Por exemplo, eu era tão inexperiente, eu lembro que quando eu comecei a estudar direito constitucional, eu copiava a Constituição no caderno, escrevia, eu lembro bem de escrever os incisos do artigo 5º de um por um, conforme o professor ia explicando na aula. E aí logo eu vi que ter tudo manuscrito não era nada produtivo, então eu comecei a fazer tudo no digital. Fazer essas mesmas anotações, porém no Word, né? Tipo um caderno virtual, né? No começo eu lembro que eu fazia um só por matéria, mas aí depois eu fui aprofundando mais os estudos, e aí passei a dividir em cada matéria, tinha vários arquivos, né? Um arquivo por tópico. E também geralmente um outro arquivo só com a letra da lei daquela legislação específica ali, por exemplo, tinha um arquivo só com a minha CLT grifado, né, quando eu estava estudando direito do trabalho, processo de trabalho, um arquivo separado só com a legislação para eu ir fazendo os grifos, as anotações ali. E aí no começo essas anotações eram meio aleatórias, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Ou você acaba copiando tudo que o professor fala, ou então somente aquelas coisas que ele fala que é importante. Com o tempo que você vai desenvolvendo essa habilidade de identificar, ó, de acordo com as questões, isso aqui é o mais importante, então é o que eu vou anotar, ou a forma que eu vou anotar vai ser aquela que melhor me ajuda a responder as questões, a lembrar disso aqui na hora da revisão. Então também tem uma evolução aí dentro das próprias anotações, o modo de fazer essas anotações. Então isso eu também fui melhorando com o tempo, né? E aí organizava tudo no meu computador, cada pasta eu colocava uma disciplina, né? E aí dentro daquela pasta, daquela disciplina, eu colocava os arquivos de cada tópico numa ordem ali que eu achava mais interessante para revisar, que eu achava que era mais efetivo. Inclusive isso se reflete na forma de organização do caderno do aprovado hoje, né? Que são os meus materiais de estudos. Eu faço questão de manter também essa organização, essa subdivisão da matéria, né, para você entender os grupos de assuntos ali, né, e dentro de cada um ali as ramificações. Eu acho que lá no começo eu fazia isso de estudar uma matéria até o final, né, antes de começar outra. Claro que muito também por falta de orientação, mas também por ter aquela ânsia de chegar logo ao final da matéria para ter uma visão global dela, né, e tentar conectar todos os institutos. Mas só com o tempo também foi um outro aprendizado, eu entendi que o estudo, na verdade, ele é feito de camadas, né? Na primeira vez que você estuda uma disciplina até o final, você consegue absorver uma parte, mas na segunda volta que você dá nela, você adiciona nova camada de conhecimento, na terceira você amadurece mais, e conforme você revisa aquela disciplina, você vai percebendo pontos que você ainda não tinha conectado completamente e faz parte. Você não precisa decorar tudo, aprender tudo logo na primeira vez que você tem contato. Isso aí é um aprendizado também que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Além dessa facilidade de fazer as minhas anotações tudo no digital que eu falei, de saber exatamente onde estava cada informação,
porque eu tinha uma visão geral da matéria, os tópicos que compõem, etc. Para mim foi um grande ganho também na parte de atualização e melhorias desses materiais, porque no material manuscrito você fica muito limitado pelo próprio espaço físico. Se você quiser adicionar ali uma observação, uma pegadinha, etc., você fica limitado, vai ter que colocar um post-it ali, vai ficar apertado, enquanto no material digital essa facilidade de alteração é muito maior, mas infinitamente maior. Principalmente para quem estuda muitas matérias de direito, é muito importante. Eu considero o material digital porque a legislação está sempre mudando, então você tem que ter uma forma rápida e prática de atualizar o seu material sempre. Nessa mesma época, né, que eu estava desenvolvendo ali a minha forma de fazer anotações pelo Word, eu também testei vários outros formatos também, dentre eles eu testei também os mapas mentais, mas depois eu percebi que se aplicava mais só a alguns tópicos específicos de algumas matérias, não dava para fazer tudo, mapa mental de tudo. Mas assim, eu considero que eu me encontrei mesmo fazendo esse tipo de anotação no Word, é o que eu recomendaria para você. Por exemplo, o jeito que eu sempre fiz foi fazer um resumo tipo em tópicos, né, com frases curtas. Colocava também tabelas para os pontos principais e também fazia destaque, né, principalmente para aquilo que era mais cobrado, para ser um material bem otimizado para as questões, para bater o olho ali e saber que aquilo que está em destaque, que está em tamanho maior, que está com a cor, aquilo é o mais importante para ser revisado na hora de uma revisão rápida. Mas eu também fazia questão de colocar algumas coisinhas em letras menores que serviam como umas leituras acessórias. Por exemplo, um trecho da doutrina, da jurisprudência, até mesmo um enunciado de uma questão, uma alternativa correta de uma questão, que servia para aprofundar melhor aquele estudo, né? Uma revisão ali mais aprofundada, para eu também ter contato ali e ajudar a fixar mais e ganhar mais maturidade na matéria. E assim, comparando o resumo no Word com o mapa mental, eu fiz os dois, então posso falar. O que eu acho é o seguinte, o mapa mental, ele mais sucinto, mais direcionado, ele é ótimo, mas eu sentia pessoalmente que ele não me permitia explorar profundamente o assunto, né, com aquela profundidade necessária para acertar todas as questões. Ele ajudava sim a responder a maioria das questões, mas não todas. E aí eu me encontrei nos resumos do Word, né, por serem também objetivos, não tão sucintos quanto os mapas mentais, mas ainda assim objetivos, e por serem mais completos, onde eu conseguia colocar mais informações de formas mais variadas e mesmo assim ter uma revisão rápida e o principal, né, acumular bagagem necessária para encarar provas de alto nível. Não dava para ficar naquela mera decoreba, né? Tem sim assuntos que você precisa se aprofundar e ter um entendimento amplo, né? Encaixar todas as peças para você conseguir responder todas as questões. Então assim, eu bati cabeça, no começo eu anotava coisas demais, depois eu fazia resumido demais ali, como uma espécie quase que um mapa mental, mas aí eu fui encontrando esse formato ideal para mim, né, que eu considero que seja um bom meio termo entre um mapa mental, que é sucinto demais, resumido demais, e um PDF clássico dos cursinhos, que seja enrolado demais ou explicado demais. Então acho que eu encontrei um bom meio termo que funcionou para mim. Foi a forma que eu encontrei para focar no que mais importa, né, revisão e questões. Então eu tentava sempre otimizar mais esse material nesses dois pilares, né, revisão e questões. E aí eu aproveito agora para falar sobre esse estudo por questões, né, mas de forma bem ativa, que é uma parte muito importante do estudo, fazer questões, não é segredo para ninguém. Mas assim, eu nunca acreditei naquele estudo de questões que você faz questões relaxado ali, deitado no sofá. Você tem que ser muito cri-cri com aquela parte assim, aprender com cada acerto e com cada erro. E tirar um aprendizado, né, de cada questão. Então assim, pelo menos para mim era inadmissível, era impensável eu fazer questões sem ter o meu caderno aberto do lado. Mesmo que eu acertasse todas as questões, eu ia ter que reforçar aquele conhecimento que mais caiu ali para facilitar ainda mais as minhas revisões. E nas questões erradas, né, aí sim que havia trabalho a fazer, reforçar visualmente, né, montar uma tabelinha, colocar um trecho da questão ali ou uma palavra diferente que a banca usou para se referir àquele mesmo assunto. Também você vai pegando o jeito, o vocabulário da banca e tudo isso para a gente chegar naquele ponto de realmente entender a cabeça do examinador, que é o que vai te ajudar às vezes a responder as questões, mesmo sem dominar totalmente o assunto, mas você conhecendo a forma de cobrança da banca, você consegue resolver. Por exemplo, em matérias infinitas, né, como administração pública, esse tipo de conhecimento prático assim te ajuda a responder questões que você vai responder mais ou menos ali no chute, mas é um chute tão consciente porque você conhece tanto o examinador que mesmo sem ter a total segurança você consegue responder e acertar a questão. Embora boa parte da base que eu tenho nas matérias tenha sido com cursos em vídeo, né, com videoaulas, também experimentei aqueles PDFs mais clássicos, né, dos cursinhos, aqueles materiais que são focados mesmo naquele PDF longo, explicativo, em que o professor destrincha toda a matéria. São bem extensos, né? Tem o seu valor, sim, mas não é para todo mundo, não é para toda fase de estudo. Então, mais uma vez, você tem que se conhecer e ver o que melhor se aplica para você. E assim, eu testei de tudo. Videoaula, PDF, mapas mentais. A única exceção que eu nunca testei, assim, nesse mundo de concurso, eu acho que foi dessas técnicas mais conhecidas, né? Foi fazer flashcards e também frequentar cursinhos presenciais, né? Eu sou do interior, então aqui não tem cursinhos presenciais. E essa eu considero que é uma das grandes revoluções da internet
internet nos estudos para concurso, né? Antigamente era impensável uma pessoa do interior conseguir passar num concurso, porque a única forma de estudar praticamente eram os cursinhos presenciais e era só nas capitais, nas cidades maiores. Então essa democratização de ter na internet acesso a bons materiais, a bons cursinhos, foi muito importante para mim. Hoje eu sou muito feliz também por contribuir de alguma forma com esse cenário, né, com esse movimento de levar essa democratização para os estudos, para que mais pessoas tenham acesso e possam se preparar bem, não só o filho do rico, não só a pessoa que está na capital, mas todo mundo ter a oportunidade, pelo menos, de ter um bom material de estudos e saber qual que é o caminho ali para seguir até a aprovação. Tá escurecendo aqui, liguei a luz, acho que melhorou, vamos lá. Eu acho que tudo que eu falei até agora foi mais relacionado àquela primeira fase do estudo, a fase de conhecimento, que você está montando a sua base nas disciplinas. E outro avanço no meu estudo foi considerar que existem duas fases, na verdade. Existe essa fase que eu chamo de fase 1, a fase de conhecimento, que você está montando a sua base, conhecendo as disciplinas, tentando fechar o edital, né? E outra fase, que eu chamo de fase 2, ou fase de revisão, é a fase que você vai aprofundar mesmo e realmente ficar bom nas matérias a ponto de acertar muitas e muitas questões. Muita gente pensa que basta estudar o edital uma vez, ver todas as videoaulas do cursinho, ler todos os PDFs, que você vai magicamente gravar aquilo ali, que você viu apenas uma vez, e vai chegar lá na prova e responder. Infelizmente não é assim, né? A gente tem que caprichar bem nessa fase final, nessa segunda fase, que é a fase de efetivamente se destacar da concorrência, fazer muitas e muitas questões, e por isso a importância de quando você chegar nessa fase 2, você já ter um material de revisão, porque senão você vai ter que voltar lá na videoaula do professor, lá no PDF longo e extenso lá do teu cursinho, né? Cada matéria tem milhares de páginas e lá na videoaula também cada disciplina tem dezenas e dezenas de horas de videoaulas, né? Então você tem que ter esse material para essa fase 2 de revisão e questões. Você foca na repetição disso, né? Revisar o material, fazer muitas questões e assim poder avançar e evoluir. Eu só fui começar a entender isso, eu lembro bem, depois da primeira decepção que eu tive em concurso de TRT, era o TRT aqui da minha terra, do meu estado, do Ceará. Lá em 2017 eu fui fazer a prova e assim, eu errei muita coisa por besteira. E eu lembro quando eu vi o gabarito, vi minha pontuação líquida, vi depois a classificação, eu não entendia o que eu tinha que melhorar. Eu pensava assim, pô, eu já estudei tudo que eu tinha que estudar aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer para melhorar. Eu era muito inexperiente, né, e ingênuo também, eu não tinha ideia ainda de que haveria muita coisa ainda para desbravar, e uma das coisas era melhorar minha revisão para não errar mais por bobeira, para não dar branco na hora da prova. Como eu falei, lá no comecinho, eu revisava praticamente só quando eu terminava uma matéria, aí eu revisava toda ela, ia para a próxima, então eu ficava muito tempo sem ver aquela matéria, né, e aí o ciclo de estudos é muito importante para isso, não somente na fase de conhecimento, mas na fase de revisão também, que você precisa ter contato constante com as matérias, então rodar as matérias é a melhor forma de você fazer essa revisão também. Mas aí com o tempo fui aprendendo, né? Fui entendendo que eu tinha que fazer umas paradas estratégicas ali para revisar o que eu estava estudando, senão eu simplesmente ia esquecer, eu não ia consolidar o conhecimento e não ia servir para nada, eu ia estar estudando em vão. Aí assim, você imagina também que eu testei várias e várias formas de revisão, então mais ou menos aqui eu vou te dar uma sugestão de revisão que eu considero sustentável, né? E é também adaptável para sua realidade, para sua rotina. O que eu costumo sugerir para os meus alunos, né, a cada vez que aquela matéria aparece novamente no seu ciclo, ou seja, você deu a volta no ciclo, voltou a estudar aquela primeira matéria, antes de prosseguir para o próximo assunto, você pode fazer uma revisão bem rápida, ali 10 a 15 minutos, do último tópico que você estudou. Tem gente que também nesse momento aproveita para fazer essa revisão por questões, ou então simplesmente dá uma lida rápida no material, aquela revisão bem rápida, antes de prosseguir para o próximo tópico. E outra forma que eu gosto bastante são as paradas estratégicas, né, que você vai fazendo ali em certos pontos da matéria. Por exemplo, uma matéria de tamanho razoável, você pode quebrar, por exemplo, em 3 pedaços e a cada 1/3 da matéria você dá uma pausa e revisa tudo o que você estudou até o momento. Isso vai consolidar o conhecimento na sua cabeça, né, e ajudar até mesmo os próximos assuntos serem mais facilmente absorvidos, né, porque você vai estar sedimentando ali o teu conhecimento geral na matéria através dessa revisão. Tem gente que quer correr rápido demais em vencer a matéria e esquece disso, mas no final não vai adiantar nada, porque você vai chegar lá no final da matéria e não vai lembrar o que você estudou no começo. Então essas paradas estratégicas para revisar são muito importantes. Essa é uma forma simples de revisar quando você ainda está na fase 1, né, que é a fase de conhecimento, mas você já tem que dar algumas pitadas ali de revisão. E na fase 2, que é revisão pura, aí sim que você vai revisar, você vai arrochar e fazer mais e mais questões, sempre melhorando ali o seu material, reforçando as anotações, fazendo também cadernos de erros, mesmo que você não tenha um material próprio, que você mesmo fez as anotações a partir da sua videoaula, do seu PDF, mesmo que você não tenha isso, porque eu sei que é muito trabalhoso, acredite em mim, eu já dediquei não sei quantas milhares de horas
fazendo meu próprio material, eu sei o quanto é trabalhoso, mas pelo menos você precisa fazer um caderno de erros de cada disciplina para você, pelo menos naqueles assuntos que você está errando, você ter aquele estudo super ativo ali para anotar aquele erro e não errar mais. E assim, aprender o que eu falei até aqui, né, foi suficiente para ter as minhas primeiras aprovações, ter a minha primeira nomeação também, como eu falei naquele vídeo em que eu detalhei todos os concursos que eu fiz, a posição que eu fiquei em cada um, né, mas assim, ainda não tinha sido suficiente para passar em uma boa posição no concurso de tribunal, especialmente TRTs, era o meu sonho desde o começo, né, então ali em 2022 eu voltei a sonhar com esse objetivo de ser servidor do Poder Judiciário Federal, especificamente da Justiça do Trabalho, porque havia alguns editais previstos ali, né, começaria um novo ciclo de TRTs no ano de 2022, e eu sabia que eu tinha que voltar a estudar e melhorar o meu estudo, e aí eu vou contar como foi essa reta final agora para conseguir chegar nesse primeiro lugar. Como eu já tinha estudado antes, desde 2017, eu já conhecia as matérias de TRT, então não precisei pegar nenhuma matéria exatamente do zero, né, mas em algumas eu tinha ciência de que eu precisava melhorar o meu nível, como direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, direito processual do trabalho, que são as matérias geralmente que vêm com peso maior na prova. Outras matérias eu já tinha um pouco mais de segurança, por exemplo, língua portuguesa, eu já tinha estudado para diversas bancas ao longo da minha jornada de concurseiro. Eu tinha uma boa bagagem porque eu tive também que ter a humildade diante de algumas reprovações, refazer toda essa base de português do zero. Eu pegava meu material ali, minhas anotações e fazia um novo curso ali de português e ia melhorando todo o material, aprendendo mais, melhorando, criando realmente uma casca ali para encarar português. E a mesma coisa com administração geral e pública, que também é um calo para muita gente, assim como português. E também foi uma matéria que eu tive que passar por várias fases de amadurecimento. Por exemplo, como eu falei naquele vídeo de trajetória, né, na minha trajetória completa em todos os concursos, eu fiz concursos variados, tribunais, Ministério Público, universidades, prefeituras, principalmente nas universidades. Cada uma era uma banca diferente e eu tive que me adaptar com o estilo de cobrança de administração em cada uma delas. Então, assim, eu criei essa casca, né? Eu estava bem escaldado e aí foi questão de refinar aquele conhecimento para o estilo de cobrança da FCC, que é a banca que estava organizando todos os TRTs, né? E até hoje é a principal banca aí de TRT. Então, qual foi o meu plano para encarar esse novo ciclo de TRTs? Eu estava decidido, assim como eu fiz com português algumas vezes, eu estava decidido a fazer isso com as duas principais matérias do concurso, que são trabalho e processo de trabalho. Eu escolhi como material base as videoaulas, aquele PDF também dos cursinhos, aquele PDF mais longo, mais explicado, também poderia servir. Mas na fase ali que eu estava, eu entendia que as videoaulas iam me atender melhor. E eu também já tinha pegado aquela manha de assistir tudo em velocidade 2x, até mesmo 3x, dependendo do professor ou do assunto que ele estava falando ali. Eu conseguia acelerar para 3x, então eu conseguia ganhar muito tempo. E aí nessas duas disciplinas, eu praticamente reconstruí do zero os meus cadernos. Eu tinha estudado elas lá no comecinho da minha preparação, em 2017. Então tinha muita coisa em papel também. Então eu já fiz no novo modelo, né? Que eu já estava mais experiente ali para saber o que é mais importante para as questões e tal. Mas assim, foi bem sofrido. Foi praticamente um ritual de troca de pele, foi muito trabalhoso, mas eu sabia que aquilo era necessário para chegar em alto nível, né? Ganhar muita maturidade nessas matérias que são tão importantes, e assim eu me dispus a fazer. Então eu dei mais importância no meu ciclo de estudos a essas matérias que eu sabia que eu precisava melhorar. Também fiz algo parecido com constitucional e administrativo, porém foi um pouco mais fácil, porque eram matérias que, independente do concurso, você vem estudando sempre. Eu vi as videoaulas principalmente para amadurecer alguns pontos fracos e nunca mais errar alguns assuntos que eu sempre errava. Por exemplo, atos administrativos, eu gosto de citar esse exemplo, porque lá no meu curso em vídeo tinha uma aula de 10 horas, eram várias e várias partes, e eu disse assim, não, eu tenho que encarar isso aqui, porque atos administrativos eu erro bastante, e aí eu melhorei o meu caderno com essas aulas, e assim chegou no ponto, né, de eu não errar mais nenhuma questão de atos administrativos. Era um assunto que sempre acabava me derrubando alguma questão, aí eu tive a paciência de tratar isso, né, e para não se repetir mais esse erro. Então assim, constitucional administrativo foi bem mais rápido, né, foi só essas melhorias, e enquanto isso, né, dando menor importância no meu ciclo, né, menos horas ali no meu ciclo, eu colocava essas outras três disciplinas: português, raciocínio lógico e administração. E basicamente eu fazia revisão do meu material que eu já tinha e muitas questões, né? Inicialmente das principais bancas, né, que poderiam fazer o meu concurso, e depois focado 100% na FCC quando eu soube que ela ia organizar o meu concurso. E aí com o aprendizado das questões eu ia melhorando o material, fazendo mais revisão, e isso era uma bola de neve, e aí consegui melhorar também nessas matérias. Nessas eu optei por não assistir videoaulas, foquei realmente na revisão dos materiais que eu já tinha construído ao longo dos anos, né, e melhoria através
através das questões. E nas outras, como eu queria realmente subir o meu nível, eu voltei lá na teoria, num material mais longo, né? Fiz com videoaulas, mas também poderia ter sido refeita essa base, né? Melhorada essa base com materiais PDFs também, daqueles materiais clássicos dos cursinhos. São aqueles PDFs mais explicados, mais longos, etc. Mas naquele momento eu escolhi a videoaula. E assim, muita gente compara, né? E se a gente quiser comparar aqui, a gente pode fazer aquelas generalizações, né? De que o PDF tem um estudo mais ativo, a videoaula é um estudo mais passivo, que o PDF tem aquele conteúdo mais completo, porém mais extenso, cansativo. A videoaula tem aquele conteúdo teoricamente mais superficial, porém mais rápido. E aí o PDF é mais indicado para quem é intermediário, avançado, e a videoaula é para quem está mais iniciante. Bom, tudo isso é generalização. Você pode sim encontrar uma videoaula que tem todos os aspectos positivos do PDF, assim como encontrar um PDF que vai ter todos os aspectos positivos também da videoaula. Mas assim, no final das contas, os dois são apenas a teoria base para você começar a conhecer aquela matéria. O campo de batalha de verdade vai ser com o seu material de revisão e você com as questões. E assim, ao longo da minha jornada eu fui, dependendo da fase, extraindo o melhor de um ou de outro. Naquele momento foi o que funcionou melhor para mim as videoaulas, e até porque também não existia um PDF assim parecido com o que eu faço hoje, que é os materiais do caderno do aprovado, que seja algo assim bem direcionado para as questões, que ajude assim tanto nessa fase de conhecimento, como sendo também um bom material para a fase 2, a fase de revisão, para que você não tenha essa preocupação de montar o próprio material, possa focar ali no que mais importa, né, que é a revisão e as questões. Então assim, eu tive que desbravar sozinho, né? Eu literalmente tive que criar o caderno do aprovado durante essa jornada, construir na unha mesmo, na raça, esses cadernos, com base nas videoaulas, né, com todas as vantagens e desvantagens que elas têm, com base nos PDFs clássicos, com todas as vantagens e desvantagens que eles têm também. E o principal, né, melhorando ali com o aprendizado das questões, esse foi o principal. Então assim, nos dias de semana, principalmente nesse pré-edital, eu focava realmente nessas 4 matérias de direito que eu falei que eu estava refazendo e melhorando a minha base, ganhando mais maturidade nessas matérias. Eu via as aulas, melhorava meus resumos, fazia questões e mais questões para fixar e para melhorar os materiais, virando aquela bola de neve, né? E no final de semana eu focava em revisão e também nessas outras matérias, português, RLM e administração, porque realmente nesse primeiro momento eu foquei muito nessas 4 de direito, e aí só quando saiu o edital que eu fiz um ciclo de estudos mais balanceado, né, entre elas, entre todas as matérias. E assim, começaram a sair os concursos de TRTs nesse começo de 2022. Eu lembro que antes do meu concurso TRT do Piauí teve 3 provas, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Eu tive que tomar a decisão difícil de não ir fazer essas provas. Era difícil porque cada oportunidade conta, né? Cada nome na lista que você pode colocar conta muito para sua futura nomeação, mas eu ainda estava um pouco inseguro, não me sentia 100% preparado, resolvi realmente focar todas as energias para esse 4º concurso do ano, né, que era o TRT do Piauí. E aí, voltando dessa prova, eu seguiria para as demais, né, que já estavam previstas várias outras. Aí finalmente saiu o edital do TRT do Piauí. Eu considero que até ali eu estava fazendo bem direitinho o meu papel, fiz um bom estudo pré-edital, e é aí que muita gente erra, deixa para estudar só depois que sai o edital. Às vezes já é tarde demais, né, fica aquela correria imensa que você não consegue mal completar a fase 1 do estudo, que é ver todo o edital. Eu ali estava bem satisfeito, eu não tinha visto todo o conteúdo ainda faltavam algumas coisinhas, mas eu tinha refeito a minha base nas principais disciplinas, já tinha voltado o ritmo ali em praticamente todas as matérias, então já era meio caminho andado. Mas assim, o principal desafio ainda estava por vir, que o pós-edital é uma guerra, uma selva. A gente nunca pensa que está bem o suficiente, né? Então quando saiu o edital, eu ainda fui atrás ali de alguns tópicos que eu ainda não tinha estudado, e depois eu consegui chegar naquela fase que é muito boa, né? Que você vai focar só em revisão, questões e melhorar os materiais de revisão, os cadernos de erros, etc. E aí, cada vez você vai ganhando mais força naquelas matérias, mais confiança, né? E assim, eu não vou mentir para vocês, essa segunda fase do estudo, ela pode ser muito chata, ela tem momentos muito chatos, porque diferente da fase 1, em que você tá todo dia ali estudando uma coisa nova, é mais estimulante, essa segunda fase é muito maçante, você tá só repetindo ali o que você já conhece, mas o teu cérebro precisa disso, né, para você lembrar lá na hora da prova. Então assim, para tentar enganar meu cérebro, né, de que aquilo era de alguma forma prazerosa, eu criava meta, checklist, umas planilhas para eu ir colocando check, né, do que eu já tinha feito. Ou seja, algum tipo de gamificação para eu me motivar, né, continuar ali estudando, continuar ali rodando o edital. E assim, eu considero que eu sou uma pessoa bem organizada, sempre tentei levar o meu estudo assim da forma mais séria possível. E, embora eu goste de estudar, né, eu encontro prazer nos estudos, porque eu acho que minha natureza é essa de ser curioso, gostar de aprender. Eu me conheço, sem essas ferramentas, mesmo que simples, né, de injeção de motivação, eu acho que eu não conseguiria manter essa disciplina, essa motivação para continuar revisando aquilo várias e várias vezes. E sobre a reta final, que foi muito importante para mim,
É assim, desde que saiu o edital, eu já estava negociando ali com a minha chefia para marcar férias para as últimas 2 semanas antes da prova. Eu já era servidor nessa altura, eu falei lá naquele vídeo sobre a trajetória. Na altura eu era servidor do IFCE. Então essa negociação quando você é servidor é mais fácil para você marcar o momento das suas férias. Então ali nesses últimos 15 dias eu entendi que eu deveria parar tudo. Até mesmo eu parei de fazer questões, eu foquei 100% em revisar o meu material, revisar os simulados que eu tinha feito até ali, revisar os cadernos de erros, também todas as questões erradas lá no site de questões. Então assim, eu parei de ver questão nova, foquei realmente ali no meu material e nas minhas dificuldades. E nesses 15 dias finais, não tem outra forma de falar isso, eu realmente me esbagacei de estudar. De manhã, de tarde, de noite. Quando eu tava cansado de estudar sentado, eu estudava em pé. E assim foi. Até a noite anterior da prova, que eu fiquei até tarde estudando. A prova era de manhãzinha cedo, mas eu tava muito ansioso, então eu fiquei estudando até tarde. E até 5 minutos antes de entrar na prova, eu tava ali com meu celular revisando. Não me julguem, o pós-edital é uma guerra. Você tem que estar disposto a se sacrificar o máximo possível nessas últimas semanas para a prova. São decisivas de verdade, porque tudo tá ali na sua memória de curto prazo. Mesmo aquilo que você não sedimentou tão bem, se você fizer uma boa revisão, vai te ajudar lá na hora da prova. E você fazer essa revisão bem focada ali nas suas dificuldades, nos seus erros, nos seus simulados, as questões que você teve mais dificuldade, ajuda muito. E assim, eu sabia que a concorrência ia ser pesadíssima, então eu queria muito ficar pelo menos ali entre os 250 primeiros que seriam os aprovados e iam compor a lista, né, para um dia poder sonhar com a nomeação. Mas eu confesso que semana após semana, nesse pós-edital do TRT Piauí, eu ia tendo mais confiança no meu estudo. Apesar de ainda estar muito ansioso, como eu falei, até a véspera da prova eu fiquei revisando igual um maluco ali. Em nenhum momento eu descansei, pensei que o jogo estava ganho. Mas semana a semana eu tinha mais confiança de que eu poderia ter posições melhores. Isso eu fui ganhando a confiança com as questões, né, com a revisão e tal. E graças a Deus, né, consegui o primeiro lugar, consegui gabaritar a prova, foi uma felicidade extrema. Foi aquela junção perfeita, né, entre a oportunidade e a preparação se encontrou e aí me trouxe, né, esse resultado incrível. Mas eu só acho que eu consegui chegar tão bem assim nesse, entre aspas, primeiro TRT, que era o primeiro TRT do ano que eu tava fazendo, embora toda a bagagem que eu tinha, né, como eu falei, eu tava inseguro ainda para viajar para os outros TRTs que teve antes, mas assim, eu tive toda a paciência, toda a humildade de aprender muito com os erros que eu cometi nessas provas. Eu baixei todas essas provas dos outros concursos que teve até ali, né? Esses 3 TRTs que teve ali no ano. E eu baixava a prova de todos os cargos, inclusive aquelas especialidades específicas, que às vezes a banca faz questões de português exclusivas para aquele cargo, questões de RLM exclusivas para aquele cargo. E eu queria entender exatamente o padrão de cobrança em cada matéria com o maior número de questões possível. Então, acho que o meu diferencial foi não deixar para aprender só na prova. Eu acho que eu aprendi tanto ou mais do que quem viajou para cada uma dessas provas, porque eu baixei em casa e resolvi elas com toda a calma do mundo e aprendendo com todos esses erros. Acho que a principal dica para você que está tentando melhorar teu percentual de acertos, às vezes a gente fica travado em um certo percentual, não consegue aumentar, mas parece até um paradoxo. Para você aumentar o percentual de acertos, você tem que prestar muita atenção nos seus erros, porque eles são muito valiosos. Você não pode nunca errar uma questão e ficar calado, aceitar aquilo calado. Você não pode nunca errar uma questão e já partir para a próxima, nem aprender nada com aquele erro. E você não pode nunca errar uma questão e não parar para investigar aquilo ali e sair dali maior do que você estava antes, porque a gente erra questões por vários motivos, né? E você precisa identificar o que foi o erro ali, qual desses motivos foi o erro, para você poder usar a vacina respectiva. Por exemplo, você pode errar porque você nunca viu esse conceito e você tem que voltar lá na teoria, ou então você pode errar porque você não lembrou ou não soube aplicar ou caiu numa pegadinha ali na hora da questão. E aí o único remédio para isso é melhorar o seu método de revisão. Afinal, você já estudou, só não conseguiu lembrar ou então aplicar. Vale muito a pena esse esforço, porque acho que 2 coisas ruins na hora da prova. Uma é você ter aquela sensação de putz, nunca vi isso aqui, de onde é que o examinador tirou isso aqui? E com certeza pior do que isso é você olhar para a questão e falar, putz, isso aqui eu sei, eu já estudei, mas eu não tô conseguindo lembrar. Então assim, galera, invista muito em revisão e aprenda muito com seus erros. Acho que isso seria o principal. E assim, mais do que tudo, eu acho que o que fez diferença para minha aprovação, essa aprovação tão expressiva no TRT do Piauí, eu considero que é porque eu queria muito, eu queria de verdade melhorar o meu salário, né? Eu já era servidor, mas eu não me sentia totalmente valorizado, eu acho que eu podia mais. Então eu lembro que quando eu voltei a estudar para TRTs, eu pensava, pô, isso é muito difícil, será que eu vou conseguir?
Aí eu coloquei assim no meu coração assim, pô, vamos lá, eu vou me dispor, vou estudar e vamos ver se eu sou merecedor disso aí. Então vamos ver se eu sou capaz. Eu tinha isso muito claro, isso me guiou. E essa mentalidade forte vai ser o que vai te segurar quando você estiver cansado, pensando em desistir, só mesmo você querendo muito uma coisa que você vai até o final. Então acho que deu certo porque eu queria muito e sempre, graças a Deus, com Deus no comando, com o apoio da família, da minha esposa, sem o qual não seria possível, né, de jeito nenhum. Então é a isso que eu atribuo essa vitória, graças a Deus. Vocês já sabiam, né, esse meu resultado no TRT do Piauí, agora vocês sabem a trajetória completa, a evolução. Comenta aí se teve alguma coincidência, foi pura sorte. Eu tenho 2 vídeos para te recomendar, um deles é o que eu conto a minha trajetória completa nos concursos, né, todos os concursos que eu fiz, a classificação que eu fiquei em cada um, as histórias de permuta, de aproveitamento de um órgão para o outro também. E o outro vídeo que eu falo sobre a minha exoneração do serviço público. Vai lá assistir, tamo junto. Obrigado pela atenção. É nóis.